E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre PSA. Um importante exame que vai avaliar a saúde do homem. Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais. E hoje eu estou com uma ilustre convidada para bater um papo com a gente sobre o PSA, como a gente já falou no início do vídeo. Ela é farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em farmácia e doutorado em imunologia. E a nossa convidada de hoje é a doutora Milena Cabral. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui no Descomplica Mais. A gente vai falar sobre a saúde do homem. O PSA é um marcador muito importante, né? Um dos mais utilizados hoje na clínica. E precisa a gente saber o que é o PSA, né? O PSA, na verdade, é uma enzima, tá? Uma protease, e que a próstata, né? As suas células epiteliais produzem, então, essa enzima. Algumas situações, como câncer de próstata, uma prostatite ou hiperplasia benigna, essa proteína ela pode se elevar ali no sangue daquele paciente. Então, por isso, ele é utilizado como marcador para diagnóstico dessas doenças hoje e avaliar, assim, a saúde do homem. Sim, Milena, e ele é o melhor marcador laboratorial para monitorar a próstata? Sim, laboratorialmente falando, sim. Porque, claro que existem exames clínicos, né? Hoje conhecido, todo mundo já tem aquele medo que é o exame do toque retal, mas sim, laboratorialmente falando, ele é o melhor marcador. Até como eu mesmo disse, ele não só vai diagnosticar uma neoplasia da próstata, mas também situações como a inflamação, a prostatite ou até mesmo uma situação benigna, né, como é o caso da hiperplasia. Então ele é sim considerado o melhor. E quando é necessário dosar PSA no sangue? Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, né, eu acho que uma boa parte da população até sabe, a partir dos 50 anos, os pacientes, né, masculinos devem então fazer a pesquisa desse marcador, mas a gente já tem hoje alguns dados, Sócrates, que mostram que a raça negra ela tem uma predisposição, tá, a ter câncer de próstata mais precocemente. Então hoje o Ministério da Saúde já preconiza que a partir dos 40 anos, quem for da raça negra, mas que também tiver histórico familiar, como um pai, um irmão, então mais precocemente também deve fazer essa pesquisa, tá? A partir dos 40 anos. E quais as recomendações a gente deve dar ao paciente antes de ele se dirigir ao laboratório para fazer a coleta? Sócrates, essa é uma pergunta muito importante e a gente vê isso no dia a dia. Existe muito erro na dosagem, no resultado laboratorial depois que é emitido por conta do desconhecimento daquele paciente sobre as recomendações que são importantes e que interferem no resultado. Uma delas, a primeira, talvez a mais simples, é que a gente pede um jejum de 4 horas. Ele é importante, na verdade, o alimento pode interferir em algumas metodologias, né, que são utilizadas dentro do laboratório. Mas a recomendação talvez que mais seja informada aquele paciente é que ele deve ter uma abstinência sexual de 3 dias, e quando fala abstinência, que não pode haver ejaculação, né, porque alguns pacientes ficam na dúvida. O uso de supositório, que também, apesar de ser meio desconhecido, mas não pode ser utilizado 3 dias antes também do exame. E a gente sempre fala, não recomenda a atividade física que seja muito extenuada, assim como andar de moto, cavalo, bicicleta, nas últimas 24 horas que precedem o exame. Agora, existem outras situações também que não são tão corriqueiras do dia a dia, mas que também são importantes para a gente informar o paciente. Paciente que fez, por exemplo, colonoscopia, né, um exame de imagem, mas que tem interferência no exame, ele deve ser evitado nos 15 dias que antecedem o exame. Paciente que fez alguma biópsia de próstata também só pode realizar a dosagem do PSA depois de 30 dias, né? E existem alguns outros exames, por exemplo, como o próprio toque retal, que é aí o famoso e o vilão, que os homens têm medo, mas só basta esperar 2 dias após o exame de toque retal para poder realizar a determinação do PSA. E para o pessoal que acompanha nosso canal da área laboratorial, quais as principais metodologias laboratoriais que são utilizadas para detectar o nível sérico do PSA humano? Bom, nós temos 2 metodologias no mercado, que é a quimiluminescência e o ELISA de captura, mas o que a gente mais utiliza mesmo é a quimiluminescência altamente automatizada,
delicada, uma técnica que é bastante sensível também. A maior parte dos laboratórios hoje de grande porte utilizam o método de quimiluminescência. Então, o laboratório pequeno ele ainda tem dificuldade em detectar no seu parque tecnológico fazer a dosagem do PSA. Um pouco sim, Sócrates, porque a quimiluminescência, por ser uma metodologia cara, né, então alguns laboratórios pequenos não conseguem realmente utilizar essa metodologia. Mas o método de ELISA, de captura, você pode comprar realmente o kit comercialmente e você realizar no laboratório. Agora, claro que você tem que ter uma demanda, né, o seu laboratório bem menor. E ainda assim, o método de ELISA é um método caro, né? Um pouco. Então, imunologia ainda assim é uma ferramenta aí do imunodiagnóstico um pouquinho cara. E para quem está assistindo o nosso canal agora, a população geral, em qualquer laboratório pode ser feita a coleta para realizar a dosagem do PSA? Pode sim, Sócrates, né? Seguindo essas recomendações que eu te falei direitinho, pode sim em qualquer laboratório. Tá? E mesmo que alguns laboratórios não executem o teste, né, dentro da sua área técnica, geralmente eles enviam essas amostras para laboratórios grandes de referência que executam o exame. E qual o valor de referência e a partir de quanto a associação com o câncer de próstata? Olha, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é de que seja analisado o normal até 4 nanogramas por ml. Mas alguns laboratórios, Sócrates, eles fazem uma estratificação, porque já é sabido que quanto mais velho aquele paciente for, mais é produzido desse antígeno prostático. Então, já se tem hoje na literatura que os valores aumentam com o passar da idade. Então, o mais utilizado na maior parte dos laboratórios é que seja inferior a 4 nanogramas por ml. No entanto, alguns laboratórios utilizam até os 59 anos de idade esse valor, de 60 a 69 até 4,5 nanogramas por ml e depois dos 70 anos até 6,5 nanogramas por ml. Tá? Então, para considerar que aquele paciente tem uma neoplasia de próstata, a gente vai sempre avaliar acima de 4, tá? Apesar de ter essa estratificação, acima de 4, o médico ele vai analisar aí a clínica do paciente, se ele tem alguns sintomas como dificuldade a urinar, sangramento, ardor, né? Incontinência urinária. Então, ele associando com a clínica, pode solicitar um exame de toque, vendo o aumento do tamanho da próstata, tá? E aí depois ele vai passar para outros exames mais específicos e acha então o diagnóstico. E geralmente a gente se preocupa quando a gente tem um valor de PSA acima dos níveis de referência. E quando a dosagem do PSA dá abaixo do valor superior de referência, exclui o câncer de próstata? Não. Apesar de ser considerado um ótimo marcador, né, o PSA, existem casos sim, onde esse câncer ele está ali mais vamos dizer, dentro da próstata, né? É um câncer mais restrito, mas claro, com o aumento dos níveis do PSA sérico, considera-se também que tenha uma maior chance de neoplasia. Por exemplo, se um paciente tiver um resultado de PSA acima de 10 nanogramas por ml, já chega a ser uma chance de 25% desse paciente realmente ter uma neoplasia maligna. Pacientes com valores de 20 chega a aumentar para mais de 50%. E pacientes que têm valor acima de 50 nanogramas, Sócrates, é bem indicativo que esse paciente já tenha evoluído para uma metástase para linfonodos também da região pélvica. Para mim ficou extremamente claro, espero que para você também. Agradeço muito a presença de Milena aqui no nosso canal e venha sempre quando quiser. Obrigada, eu que agradeço, espero ter contribuído. Tá difícil, tá complicado? Então... Descomplica mais! Aê! E qual é o valor de referência que é utilizado para esse marcador e a partir de quanto já tem uma associação forte com o câncer de colo do útero? Errou! Adorei! Vamos falar de HPV agora? Vamos mudar. Eu tô gostando da gravação, vamos mudar. Isso vai pros erros de gravação. Você falou